como é que, voltando para a parte do treinamento dos alunos, como é que você vê essa transição de distâncias? Que a gente chega ali, não, começo no sprint, vou pro olímpico. Teria uma escala de tempo, assim, que você poderia... Claro que vai mudar de aluno para aluno, mas um tempo, assim, mais ou menos, tipo, você faz um sprint, daqui a uns 3 meses, 4, faz um olímpico, daqui a um ano você pensa em fazer um meio. Tem mais ou menos um período ali. Claro que vai depender de aluno para aluno, mas tem uma ideia, mais ou menos. Eu acho assim, na verdade, o parâmetro não deveria ser uma competição, né? Mas o aluno... vamos dizer o cenário ideal, certo? Como toda modalidade, sei lá, você é ginasta, você tem que ter a base, aí você começa a evoluir e tal, aí você chega no nível. No esporte de endurance, nem só no triatlo, na corrida também, quantas pessoas já chegam querendo fazer uma maratona, né? Então, assim... e até chato pro treinador, você não consegue fazer, que assim, parece como se você não desse, não acreditasse naquela pessoa. Só que assim, eu até falo com meus treinadores, a gente tem que se impor também como um profissional da área da saúde, no sentido de que a gente que vai dizer o que é melhor pro aluno em relação a quanto ele vai se manter no esporte ali. Sim, então assim, não é que você não faça. Até brinca assim, até tem gente que gosta de falar, cara, um Ironman, uma maratona, qualquer um faz. Qualquer um, assim, com mínimo você faz. Se você vai chegar com 2 ou com 6 ou com sei lá quantas horas, aí não sei, mas faz e completa. Então, assim, eu não acho. Na maratona tem muito isso. Você faz maratona, faça. Você é outro nível. Eu não acho, tipo, eu acho que tem atletas de 5 km muito mais corredor do que um atleta de maratona. Sim. Então, assim, você deveria se desenvolver como atleta. E no meio desse desenvolvimento, você ia fazer as provas, que não é o dia, né? O dia que a gente fala ali, o dia que você vai se divertir ali, né? O dia, assim, a cereja do bolo. Então, assim, eu acho que você deveria... eu chegar na assessoria, não, quero virar triatleta. Você não quer ver... eu quero fazer um meio Ironman. Não, você quer virar triatleta e com o nível que você for ganhando, você vai fazendo as provas de acordo com isso, né? Que, naturalmente, inicialmente seriam as provas menores. E eu acho até engraçado que, assim, na minha assessoria mesmo, falando por experiência própria, antes da pandemia... eu tinha muito mais atletas que, assim, ele era atleta de meio Ironman, vamos dizer, e ele não queria fazer as provas curtas. Tinha as provas aqui. Sim. Quantas vezes, assim, teve prova aqui em Natal e você via atletas que faz prova grande e não vou não, porque eu não faço essa prova. Aí, com a pandemia, o que aconteceu? Acabaram as provas. Sim. Então, assim, esse atleta que entrou pós-pandemia, o que vinha de prova ele fazia. Sim. Então, assim, essa geração dos meus atletas mesmo que entraram agora, são atletas que competem muito mais distâncias variadas do que o atleta de antigamente. Que só queria aquela... Só ia aquela, porque tinha, né? Você tinha, assim, por várias provas de meio, então o cara só quero fazer essa. Com a pandemia, como que apareceu, então assim, que teve atletas que começou a fazer prova A4, duatlon, sprint, não podia ter um bozó ali que eles estavam querendo ir, né? Então isso foi muito bom. Eu acho que eles se desenvolveram de outra forma. Eu tenho atletas dessa geração agora, pós-pandemia, que competiu muito mais do que atletas meus que tem lá, 10 anos de esporte, entendeu? Sim. Porque ele tinha aquela mentalidade de fazer as provas grandes que tem, de meio Ironman, querendo não, sei lá, tem 4, 5 provas no ano. Enquanto sprint, olímpico, se você for pegar, tem 2 provas no mês. Sim. Então essa galera entrou com uma cabeça diferenciada, até pelo que tinha realmente, e eu acho que se tornaram atletas melhores. Tanto que assim, se você vê essa galera que compete hoje, às vezes tem um atleta com 2, 3 anos de esporte que é melhor do que aquele atleta que tem 10. Sim, muito é por causa disso, né? Porque ele entrou, se preocupou muito mais com isso, com essa parte, né? Treinando mais curtinho, mais... Então, querendo ou não, assim, é que a gente fala assim, quando você não tem uma carga muito grande, às vezes você consegue fazer da melhor forma uma carga menor. E tem um resultado melhor. Porque o atleta tem esse negócio de achar que sempre quanto mais, melhor, né? Exato. Então, é a medida certa que dá o resultado melhor. Né? Pronto. Então, para resumir ali, não vai ser você fez uma prova, um sprint, a próxima já é um olímpico. Não. Você tem que preparar seu corpo, deixar ele preparado para ir escalando aí as distâncias de acordo com o seu gosto, né? Sim, de acordo com o que o seu corpo vai lhe proporcionando. A gente sabe que tem atleta que
pega rápido, não tem que demora. Eu tive, assim, às vezes você tem que conversar, ó, entra 2 atletas, um dá aquela evolução rápida, o outro fica mais lento, ele, rapaz, mas meu amigo tá evoluindo, calma. Aí quando você vai ver, dá 1, 2 anos de treino, eles estão no mesmo nível. Exato. Então, assim, a evolução de um atleta pro outro também é diferente. Então, assim, o seu corpo, sem pressa, vai dizer o momento certo de fazer cada prova. Perfeito. E no triatlo já tem, a pessoa treina todo dia praticamente, né? Como é que encaixa essa parte ou se encaixa essa parte de fortalecimento, de mobilidade, estabilidade? É necessário fazer algo a mais ou o próprio treinamento já dá ali uma base? Você, no caso, faz alguma parte de fortalecimento, alguma coisa assim do tipo? Da mesma forma tem a especificidade com relação a isso também. Já chegou o atleta para treinar com a gente, que a gente, faça primeiro trabalho de fortalecimento e depois você começa a correr. Sim, né? Tem gente assim, tem gente que não consegue, você não consegue nem começar a atividade sem fazer. E já tem atletas que não faz e também não tem lesão. Então, assim, é muito específico. No triatlo, assim, a gente tem uma dificuldade, querendo ou não pode, né, Sim. Não mencionar que, assim, com relação a tempo. Então, assim, o cara já trabalha e tem 3 esportes. Então, eu falo assim, eu parto, assim, tem treinadores que não, mas eu parto assim, se você não, a gente fala que a fortalecimento está mais ligado hoje, né, para o atleta amador, a lesão, prevenção de lesão, Sim. do que até ganho de condicionamento, ganho de melhora. Que também tem para muitas pessoas. Então, assim, se você não me lesionou, não tem problema com isso, eu até falo, não, então agora, se você não tá tudo tranquilo e você não tem tempo a mais para fazer, não precisa fazer. Sim. A parte de ativação, de mobilidade, estabilidade, que você faz como pré-treino ali, até como parte do aquecimento, aí eu acho perfeito. Sim. Eu acho até o ideal, a gente até tá fazendo isso no dia a dia da assessoria. Mas aquele fortalecimento mais específico, você ir na academia, você ir no centro, fazer... Uhum. Esse atleta que não tem lesão, a gente fala, assim, deveria fazer, mas se não faz, beleza. Mas tem atleta que a gente tem que realmente tirar a carga do específico e ele é obrigado a fazer, porque senão ele lesiona. Exato. Né? Então, assim, eu acho que é muito... Então, você não pode olhar para o lado, com relação a isso, você não pode olhar para o lado e decidir. Você tem que olhar para você e decidir. Eu tô sentindo, tô vendo que eu tô lesionando mais. E, assim, ele tem que entender que às vezes é período, né? Você, como físico e como trabalho também com essa área, sabe? Às vezes, sei lá, determinada época do ano, ele tira ali, faz 3 meses... numa intensidade maior do fortalecimento, depois dá um deverzinho de casa, ele consegue manter o ano bem. No ano seguinte ele vai mais 3 meses. Então também tem atletas que não precisam o ano todo. Sim. Tem atletas que precisam. Então, assim, eu acho muito, muito individual. Eu também sou desse que eu faço em determinadas épocas do ano, eu faço aquele de ir lá na academia e fazer. Na maioria das vezes eu não faço, eu faço mais em casa. Eu tenho também minhas ligas, meus aparelhos, eu faço. Benditas ligas. Isso. Mas eu faço sim aquela parte de mobilidade, estabilidade, como ativação pré-treino, é isso eu faço. Até levo, às vezes vou competir, eu levo a liguinha, faço ali e sinto realmente uma melhora. Não, ajuda. Porque é aquilo, né? O que vai fazer a gente estar competindo, fazendo as coisas é o corpo. Sim. Se a gente não apertar um parafuso ali e jogar um óleozinho, vai chegar uma hora que no meio do treino, da competição, vai esquentar, o cabo vai se lesionar. Isso. Então, você aí que não faz nenhum tipo de ativação, se não precisar, se você já tá ali com o corpo bem, beleza. Mas se tiver alguma coisa instável, porque a gente vê muito isso, até alguns pacientes que chegam para mim, não tem o costume de correr, aí começa a correr uma biomecânica toda... Aí ela, por que eu corro assim? Por que eu corro errado? Aí muitas vezes, eu conversando para entender o que está acontecendo, quando você era mais nova, você fazia algum esporte? Aí a pessoa, não. Aí você já vai ligando uma coisa ou outra, que a base, quando você faz alguma coisa na infância, ali na adolescência, já dá um suporte. Eu não sei se você consegue observar isso nos seus alunos. Aqueles que já têm uma vivência quando era mais novo, eles são mais difíceis de se machucar e têm uma coordenação, uma biomecânica melhor. Você consegue observar isso? Não, sim. Inclusive, assim, tem até um nosso que tem gente que acha estranho na nossa metodologia, a gente não usa educativo, aquele educativo de corrida que você vê o pessoal fazendo na rua. Sim. A gente não costuma usar com esse fim, como educativo, né? A gente usa os movimentos como aquecimento. Sim. O que faz a melhora do movimento é justamente essa parte de fortalecimento e de ativação da musculatura. Então, assim,
sei lá, muito, assim, vamos ver o mais básico, aquela ativação do glúteo. Sim. Se ele não consegue ativar, às vezes você vai conseguir ativar com a pré-ativação ou com comando, mas às vezes você só vai conseguir fortalecer aquela musculatura para ela ativar, você tá fazendo um trabalho específico para isso. Então, assim, essa melhora de mecânica, a gente já acha que é justamente essas pessoas que precisam desse trabalho, que é a parte do treinamento, né? E assim, quando a gente fala, pronto, esse negócio que a gente até falou do carro Fórmula 1, tudo, essa parte de educativo, essas coisas assim, eu vejo que faz parte da metodologia, por exemplo, da nossa metodologia, assim, na natação, também serve para natação, principalmente natação e corrida. A gente não usa muito esses educativos, porque o atleta, o triatleta, o corredor, amador, ele não tem tempo de ficar, porque ele costuma ver, por exemplo, keniano fazendo isso. Dancinha. Isso, só que os caras treinam, tem um dia todo para treinar, eles passam 1 hora aquecendo, 1 hora fazendo os educativos e depois vai correr mais 2 horas. Exato. E depois ainda tem tempo de recuperar. Aí você tem um aluno que ele tem 1 hora do dia para treinar, cara, eu não tenho como tirar 30 minutos para fazer educativo, uma coisa que eu sei que não vai melhorar o gesto, né? Então, assim, aquele educativo ele serve até mais como um exercício tipo a pliometria, ou eu prefiro que fazer a correção do atleta correndo, né? Então, assim, é que você treina lá com a gente, você vê, esse cara tá correndo na pista, ó, ajeita a mão, ajeita o pé, sei o que, assim, e ele fazendo a corrida, porque, assim, ele vai ganhar o tempo dele correndo, não tem como, funciona da mesma forma com a natação. Mas o nadador, ele faz educativo, e por que você não faz? Pô, mas, exatamente, nadador, ele nada 5 mil. Às vezes então ele nada 2 mil educativo e nada mais 3 mil. Às vezes meu aluno nada nem 5 mil na semana. Como é que eu vou botar 2 mil educativo? Não tem. Então, para mim, é melhor que ele nade 2 mil e durante o treino eu faço as correções. Então, assim, é aquele negócio também de não olhar o que certas pessoas já estão fazendo e titular aquilo ali como certo. E quando você fala, ele não faz educativo, você generaliza, não faz, então tá errado. Não. Então, vamos entender, vamos contextualizar o negócio para ver o porquê não faz, né? E aí depois disso você fala se concorda ou não. Tem